Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de Física 3, lá na apostila 1, aulas 2 e 3. Na aula 2, nós vamos começar falando dos espelhos planos. Para falar dos espelhos planos, primeiro vamos falar da reflexão da luz. Reflexão é quando ela bate e volta para o meio de origem. Nós temos dois tipos de reflexão. A reflexão difusa, também chamado de difusão da luz. A luz bate e espalha em várias direções. É a que permite ver os objetos. Você está me vendo porque estou fazendo uma reflexão difusa da luz. A luz bate e espalha em todas as direções. A reflexão difusa ocorre quando a superfície é rugosa, quando a superfície é não polida. O outro tipo de reflexão é a chamada especular ou reflexão regular. É o efeito espelho, que forma uma imagem atrás do espelho. Pode ser no espelho do banheiro nosso, que é um vidro com uma tinta metálica à base de prata por trás. Quem é o espelho é a tinta prateada. O vidro é só para evitar a oxidação da prata, ou seja, a reação química entre o oxigênio do ar e a prata. É tanto que quando molha atrás do espelho o seu banheiro, estraga o espelho, porque é uma reação química ali. Então, repetindo, a reflexão especular ou regular forma imagens. Pode ser na água tranquila de um lago. Você está olhando, superfície perfeitamente polida. Resumindo, superfície polida, efeito espelho, reflexão regular ou especular, que nos permite ver os objetos, reflexão difusa ou difusão da luz. Agora, as leis da reflexão. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. No seu resumo eu escrevi direitinho, raio incidente, raio refletido, normal. Normal forma 90 graus com a superfície. O ângulo formado entre o raio incidente com a reta normal é igual ao ângulo formado pelo raio refletido com a reta normal. Sempre, em qualquer reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos agora à formação de imagem nos espelhos planos. Primeira regrinha bem simples. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, sempre medida perpendicularmente ao espelho. Então, do objeto ao espelho, a distância é a mesma que da imagem ao espelho. Observe um objeto extenso. Eu faço ponto por ponto. Daqui a aqui, se eu chamei essa distância de A, até aqui é A. Se eu chamei essa distância de B, essa daqui é B. Então, olha como fica a imagem deste objeto extenso aqui. Agora, se tiver um objeto complicado, por exemplo, uma palavra. Já cobraram a palavra vestibular, Daniela, física. A melhor maneira, mais segura, escreva no papel, vira e olha o verso, olha por trás. Por exemplo, seu vizinho pediu para você escrever a palavra ambulância ao contrário, como se ela estivesse sendo vista por um espelho para ser pintada em frente do carro. Para quando uma pessoa olhando no retrovisor visse ela atrás, lesse corretamente. Como é que você faz para ele? Escreve no papel, vira e por trás você passa o lápis e acende o que você está vendo. Temos um exercício desse, você vai ver que é facílimo. Só escrever no papel e olhar o verso. Agora, como se forma a imagem do espelho plano? Olha que bacana isso, Eu tenho aqui um objeto e você já sabe que aqui do outro lado vai se formar a sua imagem. Deixa eu contar. 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Muito bem. Como é que essa imagem formou lá, meu amigo? Bem, preste atenção. Por que você está me vendo?
porque a luz bate, sofre reflexão e vai até você. Então a luz parte do objeto para o olho do observador. Vamos partir com 2 raios quaisquer. Joguei 2 raios quaisquer contra este espelho. Eles vão sofrer reflexão. E a reflexão vai partir lá pelo ponto da imagem. Olha que bacana, ó. Aqui ele vai voltar assim e aqui ele vai voltar assim. Observem, meus queridos, que o ângulo de incidência, ó, normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe, ó, normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mais adiante eu vou deixar bem claro que a imagem é o encontro dos raios que estão saindo do espelho. O observador olhando daqui, esse é o olho do observador, ele vai ver a imagem dele aqui atrás. Eu deixei bem claro no seu resumo, essa imagem será sempre virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto. Não importa a distância do objeto ao espelho, a imagem tem sempre o mesmo tamanho do objeto. Alunos, às vezes, não têm facilidade de enxergar isso. Esse pincel vai gerar uma imagem do mesmo tamanho, independente da distância que ele estiver do espelho. E essas imagens são enantiomorfas. O que significa isso? Se eu levanto o meu braço esquerdo, que tem um relógio, a imagem parece levantar o braço direito. Não há inversão de pé-cabeça. Você não inverte de cabeça para baixo. Só direita, esquerda, esquerda, direita. Bem simples. Mais perto de assistente, por favor. Campo visual é aquilo que eu vejo quando olho através do espelho. Estou sentado dentro do carro, na posição do motorista. Olho o espelho retrovisor do lado de fora. O que eu vejo atrás é chamado de campo visual. O meu campo visual vai ser delimitado por esse tamanho do espelho aqui, ó. Tá? Tô olhando aqui, tô olhando aqui. Eu posso simplesmente traçar a normal e fazer o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Aqui está o campo visual. Mas tem um macete que ajuda você a traçar isso retinho, que é colocar a imagem desse cara aqui, ó, perpendicularmente. Ah, mas ele está fora do espelho. Não importa. Essa distância é igual a essa. Ó, aí, ó, uma régua você deixa retinho. Sabe como é que o vestibular te cobra isso? Ele bota um monte de ponto. A, B, C, D, E. E te pergunta quais pontos serão vistos pelo observador. Quais pontos estão dentro do campo visual do espelho? No meu exemplo, seriam os pontos B e C. Olha esse daqui, mesma ideia. Ó, prolongo o espelho de tal sorte que eu meço a distância sempre perpendicularmente. S igual a S. Ponto. É só passar por aqui, ó, pelos extremos do espelho, 2 retas, que eu tenho o seu campo visual. Esse cara, olha o que aconteceu. Ele olhou aqui embaixo e olhou aqui em cima. Mas para traçar isso com mais facilidade, o nosso macete manda colocar a imagem dele lá atrás. A imagem do observador, ó. Distância do observador ao espelho, distância da imagem ao espelho. Sempre perpendicularmente ao espelho ou ao seu deslocamento. Agora um exercício muito tradicional e muito interessante. Quero colocar um espelho no meu quarto para que eu possa me ver de corpo inteiro. Mas quero comprar o menor espelho possível para não gastar muito dinheiro. Pergunta-se, qual a altura do espelho que eu devo comprar? E a que distância acima do solo eu devo instalar esse espelho? Vamos lá. Uma pessoa de altura H deve comprar um espelho com uma altura H sobre 2. Então, repetindo. Uma pessoa de altura H
cujos olhos estão acima do chão, uma altura H minúsculo, qual a altura mínima do espelho? É a metade da altura da pessoa. A que altura do solo eu devo instalar? É a metade da altura dos seus olhos. Exemplo prático. Eu tenho 1,80 m. Admita que meus olhos estão 10 centímetros abaixo do topo da cabeça. Então, repetindo. Eu tenho 1,80 m. Meus olhos estão 10 centímetros abaixo do topo da cabeça. Portanto, meus olhos estão a 1,70 m do chão. Vou à lógica. Qual o tamanho mínimo do espelho para me ver de corpo inteiro? Metade da minha altura. Metade de 1,80 m, 90 centímetros deve ter o espelho. E eu vou instalar ele aqui à altura do chão, metade da altura dos meus olhos. Metade de 1,70 m, 85 centímetros. Fácil? Beleza, meus amigos? Já vou gravar os exercícios essenciais para vocês.